Hoje a gente vai mergulhar no livro de Amós. E, olha, é uma história poderosa sobre justiça, sobre hipocrisia e sobre um aviso bem sério que veio de um mensageiro que ninguém esperava. Então, a grande questão aqui é: o que acontece quando um simples pastor recebe a missão de julgar nações inteiras? A gente começa a nossa história com um profeta que, veja bem, não era rei, não era sacerdote, ele era um outsider, alguém de fora, mas com uma mensagem nossa, uma mensagem de um peso enorme. E esse é o nosso protagonista, Amós, um pastor e, curiosamente, um agricultor de sicômoros lá de Tecoa, no sul. O nome dele, Amós, significa portador de fardo. E faz todo sentido, né? Porque ele não veio das escolas de profetas, não teve nenhum treinamento formal. Ele foi chamado assim direto do campo, do meio do seu rebanho, para levar essa mensagem pesadíssima para o reino do norte, Israel, que na época vivia no auge da prosperidade. Para a gente entender o cenário, isso tudo aconteceu lá no século VIII a.C. Israel, que era governado pelo rei Jeroboão II, estava no topo. Sério. Sucesso militar, uma economia bombando, era uma época de muita, muita riqueza e poder. Só que, como muitas vezes acontece, toda essa riqueza escondia um lado bem sombrio. E é aí que Amós entra em cena. E ele não chega de mansinho, não. A profecia dele começa com essa imagem fortíssima. Deus rugindo como um leão. Não é um sussurro, é um trovão. É um sinal claro de que o julgamento estava a caminho. Para construir a sua argumentação, Amós usa uma fórmula que se repete e que dá até um arrepio. Ele diz: por 3 transgressões e por 4, não vou revogar o castigo. Isso não quer dizer literalmente 3 ou 4 pecados. A ideia aqui é outra, é bem mais séria. É como dizer: a conta chegou, o copo transbordou. A paciência divina tinha chegado ao limite, era um ponto sem volta. E a estratégia de Amós é genial. Ele começa o julgamento falando dos vizinhos de Israel. Ele vai listando as nações ao redor, uma por uma, e os seus crimes. Dá para imaginar o povo de Israel ouvindo e, sabe, balançando a cabeça, concordando. É isso mesmo. Eles deviam estar se sentindo super seguros vendo o julgamento cair sobre os inimigos. Mas olha só que interessante a natureza desses crimes. Não eram questões políticas ou disputas de território. Eram crimes contra a humanidade, pura e simplesmente. Atos de uma crueldade absurda. Damasco, por exemplo, foi condenada por uma brutalidade sem limites na guerra. Gaza e Tiro por venderem comunidades inteiras como escravos. Edom por perseguir o próprio povo irmão sem nenhuma misericórdia. E Amon por atos terríveis para expandir suas fronteiras. Basicamente, eles foram julgados por quebrar regras fundamentais de decência humana. E bem nesse momento, quando a audiência em Israel tá lá, toda confortável, achando que o problema é só com os outros, pá, Amós vira o canhão. A lente profética muda de foco e aponta diretamente para dentro de casa. O julgamento não era só para os vizinhos, era, e principalmente, para Israel. E aqui está o ponto central de tudo. O fato de Israel ter uma aliança especial com Deus não era um passe livre, uma imunidade. Pelo contrário, significava uma responsabilidade muito maior. Ser o povo escolhido vinha com um padrão de conduta mais elevado. Privilégio e responsabilidade andam juntos, né? E essa comparação deixa tudo muito claro. Enquanto as nações vizinhas foram julgadas por crueldade externa, por violência contra os outros, o pecado de Israel e Judá era interno. Era uma corrupção que estava apodrecendo a sociedade por dentro. Eles rejeitaram a própria lei de Deus, criaram um sistema de opressão contra os pobres, corromperam a justiça e, para piorar, viviam uma hipocrisia religiosa sem tamanho. E as acusações são assustadoramente específicas. Não é nada abstrato. A gente está falando de vender a vida de uma pessoa justa por dinheiro, de negociar um necessitado pelo preço de um par de sandálias. Pensa nisso. A justiça era negada para quem mais precisava. Os pobres eram literalmente pisoteados. É o retrato de uma sociedade em completo colapso moral, onde a vida humana perdeu totalmente o valor. E o mais chocante é que, por fora, a religião ia de vento em popa. Eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, pagavam dízimos, faziam todas as festas religiosas. A aparência era de um povo super devoto. Mas era só isso. A aparência. Uma grande performance.
A coisa era tão absurda que a própria adoração deles era financiada com dinheiro de extorsão. O texto diz que eles se deitavam ao lado dos altares sobre roupas que tinham sido pegas como garantia de dívida. Imagina a cena: a única túnica de um pobre, que servia de cobertura à noite, pega como penhor, servindo de tapete para o rico festejar no templo. É o cúmulo da hipocrisia. E olha, esse julgamento final não veio do nada, não foi sem aviso. Antes de chegar a esse ponto, Deus já tinha enviado uma série de, digamos, avisos corretivos para tentar chamar a atenção do povo. Mas Israel simplesmente se recusou a escutar. Foi uma escalada de calamidades, cada uma mais séria que a anterior. Primeiro veio a fome. Nada. Depois, a seca. Nenhum resultado. Aí vieram pragas, gafanhotos que destruíram as plantações, e eles não se voltaram. Então vieram doenças e a guerra. Por último, uma destruição tão grande que foi comparada à de Sodoma. Cada um desses passos era uma chance, um alerta, mas nada. E depois de cada uma dessas tragédias, a mesma frase ecoa na profecia como um refrão triste e assustador. Contudo, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. 5 vezes. 5 avisos enviados, e 5 vezes eles foram completamente ignorados. E enquanto tudo isso acontecia, a elite do país vivia numa bolha de luxo. Amós usa uma expressão bem forte para eles. Eles os chama de vacas de Bazã, que eram os animais mais gordos e bem tratados da região. A imagem é de gente que só pensava em banquetes e vinho, vivendo na opulência completamente alheia ao sofrimento que causava, esmagando os necessitados. Os sinais dessa decadência estavam por toda a parte. Eles tinham casas de marfim, veja só, não uma, mas várias, uma casa de inverno e outra de verão. Uma vida de total conforto e complacência. E tudo isso, claro, era financiado pela exploração dos mais pobres. Um luxo construído sobre a injustiça. Então a gente chega no impasse. A prosperidade não gerou gratidão. Os castigos e avisos não geraram arrependimento. Sendo assim, só restava um único caminho, um único resultado possível. E aí vem a frase que é o clímax de tudo, uma das mais impactantes da profecia. Portanto, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E que ninguém se engane, isso não é um convite amigável para ir ao templo. É uma intimação, uma convocação para um tribunal divino do qual não existe escapatória. E a mensagem de Amós nos deixa com essa pergunta que ecoa até hoje. Afinal, o que significa estar realmente preparado para se encontrar com Deus? O livro sugere que a resposta não está nos rituais, nas cerimônias, mas sim na prática da justiça, da misericórdia, numa fé que seja autêntica, de verdade, de dentro para fora.